Oi, gente, eu sou o professor Gustavo Lima, de Matemática. Hoje a gente vai ter uma aula aí para a galera do 7º ano sobre números naturais. Vamos fazer uma pequena revisão aí sobre o conjunto dos números naturais. Foca aqui na tela, gente. Todo grupo de números dispostos em uma determinada ordem é uma sequência numérica, em que podemos identificar o primeiro elemento, ou termo, o segundo elemento, e etc. As sequências numéricas podem ou não ter um padrão, ou seja, uma regra de formação. Dessa forma, a gente pode dizer que os números naturais são uma sequência numérica, porque a gente pode estabelecer, nós podemos saber qual é o próximo número dessa sequência. Então, aqui nós temos o conjunto dos números naturais, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quer dizer, os números naturais é uma sequência infinita. Ela não tem fim. Nós sempre vamos ter um próximo número natural. Sequências finitas e infinitas. Olha só, gente. Algumas sequências, assim como a sequência dos números naturais, elas são infinitas. Mas tem outras sequências que são finitas. Vamos olhar aqui. Então, sequência dos números naturais pares. Que sequência seria essa? Ela seria finita ou infinita? Bem, os números pares são 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22... E por aí vai, quer dizer, é uma sequência infinita. Os números pares, eles não têm fim. Sempre nós teremos um próximo número par. Já se eu falar assim, olha só. Sequência dos números naturais menores que 9. Então aí a gente vai ter o seguinte. Uma sequência que ela vai começar do 0 e ela vai até o 8 apenas. Por quê? 9 é igual a 9, depois 10 vai ser maior do que 9. E todos os números para frente serão maiores do que 9. Então, nesse caso, essa sequência dos números naturais menores que 9 é uma sequência finita. Reta numérica. Então, ano passado, acredito que vocês já ouviram falar no 6º ano sobre a reta numérica, mas a gente vai fazer uma pequena revisão. Você já ouviu, ou já deve ter ouvido falar, que é possível associar números naturais a pontos de uma reta. Nesse caso, chamada de reta numérica. Nessa reta, nós podemos, por exemplo, localizar o antecessor ou sucessor de um número natural não nulo na sequência dos números naturais. Por exemplo, a gente pode localizar o sucessor e o antecessor de 6. Para quem não lembra, gente, o antecessor é aquele número que vem antes. Já o antecessor é aquele número que vem depois. Vamos voltar para cá. Olha só. Vamos olhar aqui. 6. Então, o antecessor de 6 é o número 5, o que vem antes. Já o sucessor é o número 7, é o que vem depois. Podemos também formar uma sequência numérica de números naturais, iniciando do 0 e sempre acrescentando 3 unidades. Podemos fazer isso também de uma forma fácil, olhando para a reta numérica. Vamos ver aqui. Olha só. Começando do 0, dando pulos de 3 unidades, a gente identifica facilmente na reta numérica que nós temos aí a sequência que é formada por 0, 3, 6, 9, 12 e 15. Também nós podemos utilizar a reta numérica para fazer comparação de números, saber quem é menor, quem vem antes, quem vem depois, poder localizar, ter uma margem de onde vai ficar esses pontos, qual a distância entre eles. Tudo isso a gente também pode fazer utilizando a reta numérica. Vamos ver aqui. Na sequência de números naturais, podemos comparar 2 ou mais números naturais. Para isso, podemos também usar a reta numérica. Olha só, então nessa reta nós temos aqui representados o 200, o 500 e o 1100. Não temos os outros valores aqui, mas a gente pode usar a ideia de proporcionalidade para a gente ter aqui uma distância média de onde eles ficam
e também poder comparar eles com facilidade, mesmo não tendo os outros valores aqui. A gente sabe que números localizados ao lado esquerdo na reta numérica, eles são menores do que números localizados do lado direito. Então, lado esquerdo vão ter números menores, lado direito, números maiores. Quanto mais ao lado direito o número tiver, maior ele será. Quanto mais ao lado esquerdo o número tiver, mais ele será menor. Então, vamos olhar aqui. Dessa forma, olha só, nós podemos comparar esses três valores da seguinte maneira. Eu posso dizer que 200 é menor do que 500 e 500 é menor do que 1.100. Ou eu posso dizer que 1.100 é maior do que 500 e 500 é maior do que 200. Só lembrando, gente, para quem não lembra, estou confuso, qual é o símbolo de maior, qual é o símbolo de menor. É só vocês mentalizarem que aquele espaço maior do símbolo, ele está representado para o número que é maior. Essa parte aqui do símbolo, ela vai estar voltada para o número menor, ok? Então a abertura, ela fica para o número maior, como está aqui, ó. Quem é maior? 1.100. Então a abertura está voltada para o 1.100. Se eu estou olhando 200 e 500, quem é maior? 500. Então a abertura está voltada para o 500, ok? Fazendo isso aí, vocês não vão errar, mesmo que vocês tenham dificuldade de identificar qual o símbolo que eu uso para menor, qual que eu uso para melhor. Com essa regra, vocês vão conseguir identificar quem é o menor e quem é o maior e qual o símbolo correto a ser utilizado, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho de divisores e múltiplos de um número natural. Vamos fazer essa revisadazinha aí do sexto ano, ok? Vamos olhar aqui. Um número natural não nulo, A, é divisor de outro número natural B, quando a divisão de B por A é exata. Como é, professor? Não entendi nada. Vou ler de novo. Um número natural não nulo, A, é divisor de outro número natural B, quando a divisão de B por A é exata. Professor, não entendi nada desse negócio de A, de B. Voei. Calma, preste atenção aqui, ó. Olha aqui. Vamos ver um exemplo. Thaís comprou um pacote com 48 balas e tentou repartir igualmente em saquinhos com 5 balas cada um. Mas sobraram 3 balas. Então ela tentou repartir em saquinhos com 6 balas cada e conseguiu montar 8 saquinhos sem sobras. Bem, o que é que esse exemplo tem a ver com múltiplos de números naturais? Vamos analisar aqui, ó. Dentro dessa situação, ela queria montar, saquinhos de 5 balas e ela tinha 48 balas. Só que ela não conseguiu, sobraram 3 balas. No entanto, quando ela tentou distribuir as balas em saquinhos com 6 balas, aí ela conseguiu montar 8 saquinhos sem sobrar nenhuma bala. Isso significa, gente, que o que? 6 é um divisor de 48. Por quê? Porque a divisão foi exata e não sobrou nada. Já o 5, ele não pode ser um divisor de 48. Por quê? Porque quando a Thaís tentou fazer a distribuição das 48 balinhas em saquinhos de 5 e 5 balas, ela viu que ela não conseguiu. Sobraram 3 balas. Então isso significa que o 5 não é um divisor de 48. Resumindo, 48 dividido para 5 é igual a 9 e sobram 3 balas. Se sobrou 3 balas, significa que 5 não é um divisor de 48. Já o 6 é um divisor. Por quê? Porque o resultado de 48 dividido para 6 deu 8 e não deixou nenhuma sobra. Então, gente, é assim. Dividiu, sobrou, não é um divisor. Não sobrou, é um divisor. Ok? Um número natural A será múltiplo de um número natural B diferente de 0 quando A for divisível por B ou B for divisível por A. Espera aí, professor, eu não entendi nada. Como é que é A, B divisível? Não entendi nada. Então, calma, vamos para cá, ó. Preste atenção, olha para a tela.
Paulo e Rogério colecionam figurinhas. Dessa vez, eles estão formando um álbum de carros esportivos. Cada envelope de figurinha que eles compram vem com 3 figurinhas diferentes. Esta semana, Paulo comprou 5 envelopes de figurinhas e Rogério comprou 3 envelopes. Quantas figurinhas cada um deles comprou? Olha só, vamos ver essa tabela aqui. O que acontece? Cada envelope ele tem 3 figurinhas. Então, se eu tenho um envelope, eu vou ter 3 figurinhas. Se eu tenho 2 envelopes, eu vou ter 3 figurinhas em cada um. Então, vão ser 6 figurinhas. Se eu tenho 3 envelopes, vão ser 3 figurinhas em cada um. Então, nós teremos 9 figurinhas. Se eu tenho 4 envelopes, aí a gente vai ter 3 figurinhas em cada um. Nós vamos ter 12 figurinhas. E se eu tenho 5 envelopes, nós vamos ter 3 figurinhas em cada um. E aí a gente vai formar 15 figurinhas. Então, olha só. Então, vamos lá. Paulo comprou 5 envelopes. Então, ele vai ter 15 figurinhas. Já Rogério, ele comprou 3 envelopes. Então, o que acontece? Ele vai ter 9 figurinhas, porque são 3 figurinhas em cada envelope. Então, vejam só. Esses valores aqui, ó, 3, 6, 9, 12, 15, eles são múltiplos de 3. Porque eu posso dividir 15 para 3 e não vai sobrar nada. Eu posso dividir 12 para 3, que vai dar 4 e não vai sobrar nada. Eu posso dividir 9 para 3, que vai dar 3 e não vai sobrar nada. Posso dividir 6 para 2, que não vai sobrar nada. Posso dividir 3 para 1, que não vai sobrar nada. Então, esses valores, eles são múltiplos de 3. Dessa maneira, gente, os divisores de um número, eles vão formar um conjunto finito. Quer dizer, os divisores de um número, eles têm fim. Olha só, um exemplo. Vamos olhar aqui na tela. Os divisores de 6, eles são 1, 2, 3 e 6. Quer dizer, 6 dá para dividir para 1 e não vai sobrar nada. Dá para dividir para 2 e não vai sobrar nada. Dá para dividir para 3 e não vai sobrar nada. Dá para dividir para 6, ou seja, por ele mesmo, e também não vai sobrar nada. E esses são os únicos divisores de 6. Por isso que o conjunto dos números divisores de um número, ele é um conjunto finito. Vamos voltar para a tela, gente. Já os múltiplos de um número, eles formam um conjunto infinito. Vamos ver um exemplo. Múltiplos de 6. Olha, quais são os múltiplos de 6? 6, 12, 18, 24, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72 e por aí vai. Quer dizer, é um conjunto infinito. Ok? Então, recapitulando. Os divisores de um número, eles formam um conjunto finito. Já os múltiplos de um número, eles formam um conjunto infinito. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os números primos. O que são números primos, professor? Números primos é o seguinte, gente, vamos olhar aqui na tela. Um número que possui apenas 2 divisores naturais distintos, o número 1 e ele mesmo, é denominado número primo. Como assim, professor? Não entendi. Apenas 2 divisores, ele mesmo? Não entendi. O que é um número primo realmente? Vamos ver com um exemplo? Olha aqui na tela. Número 5 tem apenas 2 divisores, que são 1 e 5. Logo, ele é um número primo. Então, olha só, gente. O 5, eu só posso fazer uma divisão exata, ou seja, eu só posso fazer uma divisão onde não sobra nada, se for por 1 ou por ele mesmo. Quer dizer, 5 só é divisível por 1 e por ele mesmo, sem deixar resto. Então, como ele só tem esses 2 divisores, então nós dizemos que 5 é um número primo. O número 11 tem apenas 2 divisores, que são 1 e 11. Logo, ele é um número primo. Então, assim como o 5, o 11 também. Eu só posso fazer uma divisão exata, sem sobrar nada, do 11, por 1
e pelo próprio 11. Dessa forma, o 11 também é um número primo. O número 6 tem 4 divisores, que são 1, 2, 3 e 6. Logo, ele não é um número primo. Então, o que aconteceu com o 6? O 6 dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, dá para dividir por 3 e dá para dividir por 6. Então, ele tem 4 divisores. Então, se ele tem mais de 2 divisores, que é 1 e ele mesmo, seria o próprio 6, então esse número não é um número primo. Voltando para a tela, o número 9 tem 3 divisores, que são 1, 3 e 9. Logo, ele não é um número primo. Então, o 9 é divisível por 1, é divisível por 3 e é divisível pelo próprio 9. Então, se ele tem 3 divisores, então ele também não é um número primo. Entenderam? Agora vamos aqui para a tela. Agora a gente vai falar de números compostos, que são números como esses que a gente acabou de falar, como o 6 e como o 9. Os números naturais que possuem mais de 2 divisores distintos são chamados números compostos. Vamos olhar aqui. Assim, olha só, o número 1, ele não é primo e nem composto. Por quê? Porque ele só tem um divisor, que é ele mesmo. Então, ele nem tem 2 para ser um número primo, assim como o 5 e assim como o 11. E também ele não tem 3 ou mais divisores, assim como esses exemplos que a gente viu, assim como é o caso do 6 e do 9. Então, o 1 nem é primo e nem é composto. Agora, olhem só, os números 2, 3, 5, 7, 11 e 13 são alguns exemplos de números naturais primos, ou seja, o 2 só tem 2 divisores, o 3 só tem 2 divisores, 1 e ele mesmo. O 5 só tem 2 divisores, 1 e ele mesmo. O 7 só tem 2 divisores, 1 e ele mesmo. Então, todo número que só tem 2 divisores, ou seja, 1 e ele mesmo, é classificado como número primo. Já os números 4, 6, 8, 9 e 10 são alguns exemplos de números naturais compostos. Ou seja, gente, todos esses números aqui, eles têm 3 ou mais divisores e por isso eles são chamados de números compostos. Uma observação é que o único número primo par, vocês podem observar aqui, né, nesses exemplos, que todos os outros números primos, eles são números ímpares. E apenas o 2 é par. Então, apenas o 2, como número par, tem essa característica de ter apenas 2 divisores, que são 1 e ele mesmo. Todos os demais números pares, eles são divisíveis por 2. Então, pelo menos, eles vão ter 3 divisores, que é o 1, o 2 e o próprio número. Agora, a gente vai falar de decomposição em fatores primos. Vamos olhar aqui para a tela. Nós vimos que todo número natural maior que 1, que não é primo, é chamado de número composto, pois ele pode ser expresso como uma multiplicação de 2 ou mais fatores, em particular, uma multiplicação de fatores primos. Mas como assim? A gente vai ver, olha aqui na tela. Observe o número 24, que é um número composto. Composto por quê, gente? Porque ele possui 3 ou mais divisores. O número 24 pode ser escrito da seguinte maneira. 24 ele pode ser escrito assim, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Vamos acompanhar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 3, 24. Então, podemos escrever o 24 dessa maneira aqui. Agora, olhem só. Vamos analisar novamente o 24. Então, 24 eu posso escrever assim, ó, 2 vezes 12. Aí eu posso pegar o 12 e escrever de outra maneira, que é 2 vezes 6. E agora eu posso pegar o 6 e escrever de outra maneira, que é 2 vezes 3. Ou seja, eu estou decompondo cada parte desses números aqui. Assim, nós dizemos que 2 vezes 2 vezes 2
vezes 3, ela é a forma, né, fatorada em fatores primos do número 24, certo? Todo número ele pode ser escrito como uma multiplicação de fatores primos, sem exceções, ok? Apenas um. Os demais números nós podemos escrever eles como uma representação de multiplicação de fatores primos. Vamos voltar para a tela. Então agora a gente vai aprender como decompor números em fatores primos. Lógico, tem algumas maneiras diferentes, algumas técnicas diferentes, algumas formas diferentes. Ok? A gente vai focar em uma específica. Então, olha só. Podemos fatorar o número 72 dessa maneira aqui. Ok? Usando uma divisão por números primos. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar o 72, passo uma reta, traço uma reta, e eu vou dividir o 72 sempre pelo menor número primo possível. Como o menor número primo é o 2, então a gente começa tentando fazer essa divisão por 2. Sempre que for possível, nós vamos dividir por 2. Quando não for mais possível a divisão por 2, aí a gente vai tentar por 3, depois por 5, depois por 7. Então a gente vai caminhando para os próximos números primos, tentando fazer a divisão sempre pelo menor primo possível. Então aqui nós temos o seguinte. 72 dividido para 2 dá 36. 36 é par, então ainda podemos dividir ele por 2. 36 dividido por 2 dá 18. 18 é par, ainda podemos dividir ele por 2. 18 dividido por 2 dá 9. 9 é ímpar, nós não podemos dividir mais por 2. Então a gente vai para o próximo número primo e ver se a divisão é possível. O próximo número primo é o 3. 9 dividido por 3 é possível, dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Quando a gente chegar aqui no 1, nós encerramos o processo de decomposição do número. Então, nesse caso, a decomposição do 72 em números primos, ela foi essa aqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, que são os números que ficam aqui nessa coluna. Vamos conferir se dá 72 mesmo? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3 dá 24. E 24 vezes 3 dá 72. Vamos olhar para a tela, vamos para o próximo. 116. 116 é par, então nós podemos dividir ele por 2. 116 dividido para 2, 58. 58 dividido para 2, 29. 29 não é par, não pode ser dividido por 2. Então a gente iria para o próximo primo, qual é? 3. Só que 29 também não pode ser dividido por 3 sem deixar resto. Então a gente iria para o próximo. Qual é o próximo? 5. 29 dividido para 5 também não é possível. Então a gente vai para o próximo. 7 não é possível. Para o próximo, 11 também não. Para o próximo, 13 também não. 17 também não. 19 também não. 23 também não. E aí a gente chega no 29 e finalmente 29 é divisível por ele mesmo. E a gente chega no resultado 1 e encerramos o processo de decomposição do 116 e chegamos a essa decomposição aqui. 2 vezes 2 vezes 29. Ok? Tanto 2 quanto 29, como nós já sabemos, são números primos. Mais um exemplo, agora 231. Então, 231 é um número ímpar. Ele não pode ser divisível por 2. Então, a gente vai para o próximo. 3, que dá certo. Deu 77. Que não pode ser dividido por 3. Então, a gente iria para o próximo, que é o 5. Também não é divisível por 5. Aí, a gente vai para o próximo, que é o 7. Aí, sim, 77 é divisível por 7. 77 dividido para 7, 11. 11 dividido para 11, 1. E assim nós chegamos na decomposição em fatores primos do 231, que é 3 vezes 7 vezes 11. Agora, para vocês tentarem entender um pouco melhor sobre esse processo da decomposição,
a gente vai ver aqui um fluxograma. Para quem não sabe o que é um fluxograma, ó, ele é criado com figuras como essas, e ele tem esse nome de fluxograma porque ele mostra o fluxo, vamos dizer assim, o fluxo do nosso pensamento. Então é como nós temos aqui, ó. As setinhas indicam o fluxo. Então o que é que a gente faz no processo de decomposição? Analisando esse fluxograma. Primeiro, toma um número composto que se quer decompor. Aí o que é que eu faço depois? Divido esse número por um número primo que seja seu divisor. De preferência, o menor número primo possível. Aí, adiante, o que é que eu faço? Eu vou dividir o quociente obtido por um número primo que seja seu divisor. Depois, o que é que eu faço? Aí eu tenho que ver. O quociente obtido ele é igual a 1. Se ele for igual a 1, aí beleza. Eu encerrei a decomposição e vou escrever a multiplicação com todos os divisores usados no processo. Mas se não, se ele não é igual a 1, aí eu volto para aqui, ó, tá vendo o fluxo? Eu volto para essa etapa e eu vou dividir o quociente obtido novamente por outro número que seja divisível. E assim a gente fica nesse processo, né, de divido, olha se é 1 ou não. Se for 1, eu encerro, se não for, eu volto e a gente fica nesse ciclo até que o resultado da divisão seja o número 1. Agora a gente vai falar um pouquinho de máximo divisor comum. Como o próprio número já diz, o máximo divisor comum é o maior divisor comum entre dois valores. Vamos ver um exemplo agora aqui na tela? Preciso saber quais são os divisores comuns dos números naturais 40 e 60. E dentro desses, qual é o maior? Ou seja, qual é o MDC de 60 e 40. Então, olha só como é que a gente pode fazer. Tem algumas maneiras diferentes de fazer. Uma delas é listando os divisores, ok? Então, listando os divisores de 40, nós vamos encontrar 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 e 40. Agora, listando os divisores de 60. Listando os divisores de 60, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 e 30. E também o próprio 60. Observem que alguns desses números, eles se repetem. Só que o MDC é o maior divisor comum, ou seja, é o maior desses valores que se repetem, como a gente pode ver aqui, ó. Então, como o 20 é o maior dos números que se repetem, né? Temos outros, ó. Temos o 1, temos o 2, temos o 4, temos o 5 e temos o 10. E também o 20, mas o maior deles é o 20. Então, 20 nós podemos dizer que é o MDC de 40 e 60. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Falamos sobre números compostos, números primos, divisores, múltiplos e também sobre MDC. Na nossa próxima aula, nós iremos falar sobre o MMC. Vocês já podem aproveitar, dar uma pesquisada e estudar um pouco sobre o MMC para a gente acompanhar na nossa próxima aula. Valeu, galera!